Você me avisa? Pode começar. Olá, tudo bem? Bem-vindos à Semana Pedagógica Moonshot 2023. Eu sou a professora Luciana Basile, mais conhecida como Prolu Basile. Eu estou muito feliz mesmo em poder compartilhar um pouquinho da minha experiência. Eu sou mãe de uma menina de 16 anos e uma de 6 anos, 10 anos de diferença. Então, eu tenho esses dois mundinhos aí, né? Vivendo esses dois mundinhos, muito, muito gostoso. E eu leciono há mais de 15 anos no Ensino Fundamental 1. Eu leciono numa escola particular, uma escola privada, o Colégio Espírito Santo, no 3º ano, e também na rede pública, na Escola Domingos Faustino Sarmiento, no 5º ano. Estive no 5º ano, o ano passado, 2022. E eu vim apresentar diferentes gêneros textuais a partir do conto da Chapeuzinho Vermelho, um projeto muito, muito bacana, que foi um sucesso, os alunos gostaram bastante. Esse projeto foi desenvolvido na escola pública, né? Então, a partir de uma reunião pedagógica que tivemos com os professores, para levantar as maiores dificuldades aí dos alunos, nós percebemos que era na linguagem, né? Então, essa dificuldade aí na leitura e na escrita, então eu resolvi aí, junto até com os alunos, resolvemos fazer um livro virtual, um livro digital, de alguns gêneros textuais a partir do conto da Chapeuzinho Vermelho, e assim, eles gostaram bastante. Então, eu vou começar entrando aqui no nosso livro digital. Esse livro foi feito todo no Book Creator. É um recurso bem bacana que ele permite a inserção de vídeos, de imagens, de texto, né? Então, nós vamos começar aí a partir da capa. A capa já chama um pouquinho a atenção. Esse desenho foi feito pelo aluno Danner. É um aluno com DI, deficiência intelectual. Ele não é alfabetizado, mas os desenhos dele chamam muita atenção por todos esses detalhes, ele usa profundidade. Então, eu trabalhei com ele a partir dos desenhos, ele participou muito desse projeto, gostou bastante. Então, nós resolvemos aí, junto com os alunos, fizemos uma votação. Então, a capa desse nosso livro foi feita a partir do desenho desse aluno, né? Então, vamos começar. Esse projeto não foi feito nada assim da minha cabeça, do nada, foi feito a partir do livro que eles têm, que vem da Secretaria da Educação, um livro chamado Aprender Sempre, né, onde tem algumas habilidades aí desenvolvidas, que nós tínhamos que desenvolver. Então, uma sequência didática, né? Então, tem a sequência, quem conta o conto, eu conto, tem narrativa, e tem as habilidades que eu coloquei aqui na introdução. O prefácio foi feito coletivamente, né? Eu junto com os alunos. E nós vamos começar falando um pouquinho da reescrita do conto da Chapeuzinho Vermelho, só que em várias versões. Como isso foi feito? Eu dividi os alunos em duplas ou trios, e aí eu falei, bom, vocês ficarão com o personagem do caçador. A outra dupla ficará com o personagem da Chapeuzinho, a outra com do Lobo Mau. Então, a partir da visão deste personagem, esses alunos fizeram uma reescrita, né, uma narrativa, com o olhar desse personagem. Então, se aquela dupla ficou com o caçador contou aí a versão dele, né, o olhar dele diante essa história. Então, aqui tem desse lado a narrativa, onde eles fizeram aí em dupla, né, a partir da visão do personagem que eles ficaram, e do outro lado eles fizeram a representação gráfica aí com o desenho. Então, nós temos aqui, olha, então tá vendo? Aqui foi um trio, né? E aqui é a versão da Chapeuzinho. Então, aqui ela conta como que foi, desde quando saiu da casa dela, né, da mãe, até chegar na casa da avó, o que ela encontrou. Então, é ela contando, né, é o olhar dela.
Então, cada dupla então, ficou muito bacana, porque cada dupla teve uma visão aí de um personagem que eles ficaram. Então, aqui foi a reescrita, né, a narrativa. Então, foi como aconteceu esse trabalho. Primeiro, em sala de aula, eles escreveram em dupla, cada um pegou seu caderno, então eles escreveram usando todos os elementos de uma narrativa, com parágrafo, letra maiúscula, pontuações, né? Então a gente foi trabalhando isso, eles foram escrevendo cada um no seu caderno e depois nós fomos para a sala nós chamamos de acessa, né, no estado. Então a sala de informática é a sala acessa. Cada dupla digitou um pouquinho o seu texto, usando também todos os elementos da narrativa, né? Então, não foi só um trabalho, como que eu digo, digital, né? Então, nós fizemos o trabalho em sala de aula e depois passamos para o trabalho no computador, propriamente dito. Então, eles digitaram e depois eu fui inserindo aí os desenhos. A partir dessa reescrita, eles fizeram uma história em quadrinhos, a partir da reescrita deles. Então, as próprias duplas ou trios fizeram juntos a história em quadrinhos, né? Então, eles fizeram toda a sequência da história, fizeram um compilado, né, um resuminho, fizeram a sequência tiveram duplas ou até individuais que eles não quiseram usar até os balões com as falas, né, os diálogos, usaram imagens, porque eles aprenderam todos os elementos, né, desse gênero e sabem que uma história em quadrinhos pode ou não ter aí o texto, a parte escrita. Então, aqui tem a história em quadrinhos. Então, eles fizeram em conjunto, cada um fazendo um pedacinho da história. Tiveram duplas e trios que quiseram fazer até um livrinho de história em quadrinhos e eu deixei muito à vontade. E aí nós viemos aí para a canção, que também é um gênero textual. Perguntei antes para eles: crianças, vocês sabem se tem algum tipo de canção nessa história aí que vocês conhecem? Aí eles falaram: a gente sabe que é aquela canção, né? Pela estrada fora, eu vou bem sozinho. Então, eu fui escrevendo na lousa o que eles sabiam, fui, né, corrigindo algumas coisas. E aí, eu decidi fazer um vídeo com eles, né? Cada um no seu lugarzinho aí, cantando. Não sei se está saindo, acho que não está saindo áudio, mas só para vocês entenderem que nós fizemos um vídeo deles cantando a música, que também é um gênero textual. Eles precisam entender que a canção, que a música é um tipo de gênero textual também. Então, a mesma coisa, peguei meu celular, gravei com meu celular e inseri. Então, o Book Creator, ele dá essa permissão, né, de inserir imagens, vídeos, textos. Aí, depois da canção, resolvemos fazer uma receita. Como a culinária, a gastronomia e receitas está muito assim em evidência, muito inserida na vidinha dessas crianças, né? Porque eles ajudam muito em casa, na cozinha, o pai e a mãe. Ao invés de eu falar o que a gente iria fazer, eu perguntei para eles: o que a vovó costuma fazer? A vovó da Chapeuzinho, né? Então, muitos falaram bolo. E aí fizemos uma votação de que bolo que eles gostariam que a gente fizesse. Então, foi mais votado o bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro da vovó da Chapeuzinho. E eu falei, gente, a Pro não sabe muito fazer bolo. Que ingredientes? Vamos lá, vamos estruturar isso. Fizemos coletiva essa receita. Então, para eles entenderem que cada gênero textual tem os seus elementos, tem a sua estruturação. Então, perguntei primeiro dos ingredientes. Vamos primeiro colocar o título, né, na lousa. Então, colocamos lá bolo de cenoura. E vamos lá, ingredientes. O que vai no bolo de cenoura? Eles foram falando e eu fui elencando, né? Eles mesmos, porque eles já sabem aí cozinhar, ajudam muito em casa. Aí veio a cobertura e eles foram falando o modo de preparo. Então, fui estruturando e ajudando eles a pensar aí como né, o modo de preparo desse bolo. Isso tudo partiu deles, né? Então, tudo que foi feito até agora partiu sempre deles com a minha mediação. Eu não impus nada, eu não falei nada o que tinha que fazer, eles foram falando, tanto é que daqui mais para frente vocês vão perceber que tiveram coisas que eu não pensei em fazer, mas que eles quiseram fazer e eu coloquei nesse livro.
porque é muito bom isso, né? Quando o professor percebe que o aluno ele tem essa iniciativa, essa vontade de fazer coisas diferentes, a gente não pode podar, a gente tem que só incentivar e só mediando aí o caminho para eles. E aí saiu aí o bolo de cenoura. Depois eu convidei os alunos a vamos fazer uma poesia. É um gênero textual um pouquinho mais complicado. Como eu disse, são alunos assim que têm muita carência na linguagem, né, na leitura, na escrita. Então, alguns alunos quiseram fazer, eu não exigi que todos fizessem. Fiz algumas poesias, até ajudei eles a estruturarem, fiz algumas poesias coletivas para eles entenderem como que é esse gênero, mas é um pouco mais difícil para eles, mas alguns alunos quiseram aí fazer a poesia e eu coloquei também no livro para compor aí esse livro de gêneros textuais. Então tem aqui, eu estava andando pela floresta e apareceu um lobo. Ele me perguntou se eu poderia dar um doce da minha cesta. Eu respondi que não, porque eram todos para minha vovozinha que estava doentinha. E o lobo ficou indignado e me perseguiu. E é legal porque na cabecinha deles eles acham que poesia tem sempre que rimar, né? E não é sempre, né, que a poesia precisa ter rimas, né? Então foi bom esse momento para eles perceberem como que como que funciona esse gênero textual. Que eles acham que fica muito distante da realidade deles e não está, né? E aí tem um gênero aí que paródias que não estava nos meus planos, mas que aconteceu, principalmente por conta aí do TikTok, tá muito o universo deles agora é o TikTok. Então a gente não pode fugir disso, né? A gente tem que sempre orientar, né? A gente sempre conversa muito sobre o uso da internet. Eu oriento muito os alunos em relação a isso. Eles gostam muito de ver TikTok, gostam muito de fazer vídeos. Então, mas é sempre com orientação, sempre com conversa, né? Eles sabem que não pode usar assim de qualquer jeito. E aí eu falei, legal, vocês querem fazer uma paródia? Então, a partir de músicas e vídeos que eles já conheciam do TikTok, eles fizeram uma paródia com música que eles já tinham, e até dancinha, fizeram coreografia, e eu fiz o vídeo, e elas escreveram aí a paródia. Aí tem o vídeo também, o áudio não está funcionando, mas não tem problema, depois eu vou deixar disponível o link desse livro, que vocês podem aí apreciar. Então, algumas alunas quiseram fazer a paródia e eu permiti, com a minha mediação, com minhas orientações. Coloquei um áudio aqui também, porque o Book Creator ele permite que a gente coloque áudios, não só vídeos e textos, mas somente o áudio também. Aí tem outra paródia. E veio a notícia, né? A gente não poderia deixar de lado a notícia, que é um gênero textual bem legal. Nós fizemos uma notícia coletiva. Tudo isso partiu aí das ideias dos alunos. Então, mãe desesperada descobre que a sua filha desapareceu ao ir para a casa de sua avó. Então, nós trabalhamos aí todos os elementos desse gênero, né? Qual o objetivo desse gênero, por que a gente usa a notícia. Nisso eles foram falando e eu fui estruturando só na lousa. Todos os gêneros textuais trabalhados e desenvolvidos coletivamente, eu fiz na lousa para eles perceberem como que é a estrutura, para que depois eles pudessem também fazer o registro no material deles. E aí fizemos aí a notícia, depois vocês podem ver, e o teatro, que também é um gênero textual. Eles quiseram também participar, escrevemos, né, fizemos um roteiro do que nós iríamos apresentar, do que eles iriam apresentar do teatro, que foi praticamente baseado muito assim nessa notícia, né? Então eles quiseram fazer o teatro a partir dessa notícia e foi bem legal também. Depois vocês assim até com um tom de humor no final, bem legal, foi bem divertido, eles gostaram bastante. E assim, sempre respeitando, né, a individualidade de cada um. Tem uns que são mais expansivos, querem falar mais, outros não querem aparecer, outros não querem participar, e eu sempre respeitando né, a individualidade de cada um. E aí, para finalizar, nós fizemos aí uma chuva de palavras,
que eu usei o recurso do Mentimeter. Eu vou deixar depois, né, todos os recursos que eu usei. Então, assim, tem vários recursos que o Book Creator também aceita a inserção deles aqui. Então, o que eu perguntei para eles? Quais palavras vêm à mente de vocês quando pensam no conto da Chapeuzinho Vermelho? Então, depois de todo esse trabalho, porque, assim, não foi, obviamente, de um dia para o outro, foi um trabalho, assim, que acho que foi uns 2, 3 meses para a gente finalizar. E aí, no finalzinho, que eles já estavam bem familiarizados com o conto da Chapeuzinho, com todos esses gêneros textuais, eu perguntei quais palavras, né, vem à mente deles quando eles pensam no conto da Chapeuzinho Vermelho. E a partir disso, eu fui alimentando esse Mentimeter com essas palavras, que virou uma nuvem de palavras, que é essa nuvem, né? Então, as palavras que tiveram, vamos dizer assim, mais votação, né, mais falas dos alunos, elas estão no meio maiores. Então, remédios, animais, caçador. E as que tiveram menos citações, né, dos alunos, é as que estão menorzinhas aqui. Então, tem aqui vovó, né, tem machado, enfim. E aí vira uma nuvem de palavras. Esse recurso é interessante, a gente pode fazer tanto antes de algum projeto, de algum trabalho, para ter essa chuva de palavras mesmo, essa criatividade, iniciar algum projeto, até mesmo um texto, que é bacana a gente fazer, né, compartilhar muitas palavras a partir de um tema, para que o aluno tenha bastante repertório para ele escrever. Eu decidi fazer depois, né, finalizando aí para ver o que ficou na cabecinha deles. E depois eu fiz um trabalho socioemocional, perguntando o que eles sentiram ao desenvolver as atividades deste livro. E aí, clicando aqui no link, eu fiz no Padlet. Eu usei muito e uso muito Padlet com eles. Eu gero o link no Padlet, é um recurso para a gente. Tem várias coisas que a gente pode usar no Padlet. Eu uso muito para cartaz, né? Para mural. Então, a gente pode. Cada aluno recebe o link e eles mesmos inserem, eles podem inserir os desenhos, né? A ilustração, o nominho deles, né? O título em cima, quanto o texto. Cada aluno fez o seu. Então, teve aluno que se sentiu à vontade em fazer um texto e teve aluno que sentiu à vontade em fazer um desenho representando o que sentiu e o texto também. Então, o Lucas aqui escreveu, foi muito legal, porque eu conheci mais da história da Chapeuzinho Vermelho e outras versões da história. O Nicolas já quis se expressar com desenho e disse, gostei de fazer o trabalho, mas não sei me expressar. O Nicolas foi um aluno assim que gostou muito de fazer, mas ele tinha muita timidez e aos poucos ele foi, né, se sentindo bem, sentindo à vontade. A Aline escreveu, me senti a própria Ruth Rocha escrevendo um livro, então isso fez com que o emocional deles também ficasse, né, a autoestima deles mexessem com a autoestima, porque eles escreveram um livro, né? Então, eles gostaram de fazer coisas que eles nunca tinham feito, né? E aí ela continua aqui, uma autora famosa, quando estava fazendo história em quadrinhos. Achei que tudo ia dar errado, mas no final deu tudo certo. Né? Então, no começo, eles ficaram com bastante medo, falaram, será que vai dar certo, será que não vai? E no final, eles ficaram muito orgulhosos das produções deles. Eu gostei, aqui o Gerson fala, eu gostei de participar do conto da Chapeuzinho Vermelho, foi legal ser entrevistado, como o Lobo Mal fizemos, escrever um conto com meus amigos. E aqui ele faz a ilustração também. Então, aqui tem alguns registros, né, do que eles sentiram ao fazer esse livro digital, que eles gostaram bastante. Foi divertido, foi gostoso, foi trabalhoso, mas é importante que eles saibam que para sair um trabalho bacana, né, chegar no objetivo, a gente tem que, né, assim, se esforçar, tem que se dedicar.
E foi bem bacana, porque foi a primeira vez também que eles tinham feito algo digital, né? E com tantos trabalhos, tantos gêneros textuais envolvidos aí que eles nunca tinham feito, né? E muitos não sabiam, não conheciam alguns gêneros textuais. Então, por isso que eu decidi fazer também. E aí, para finalizar, eu coloquei no final a fotinho de cada um. Eles ficaram felizes em reconhecer aí, né, que eles tiveram aí a experiência desse livrinho. E eu espero aí, eu agradeço muito esse convite, muito bacana. Eu espero que eu tenha aí ajudado um pouquinho. Eu estou à disposição. A gente sabe que não é fácil, né? Assim, a sala de aula tem muitos desafios, mas se a gente fizer aí com dedicação, né, com vontade, envolvendo os alunos, fazendo a coisa ser mais divertida, né? Acho que eles se dedicam mais, se incentivam mais a desenvolver aí o trabalho. Então, eu estou muito à disposição. Aí podem falar comigo, mandar mensagem nas minhas redes sociais, que tem outros projetos também, outras ideias, a gente pode aí trocar. Então, agradeço muito o convite, estou muito feliz, espero ter ajudado, tá bom? Um beijo e tchau, tchau. Que tal você transformar ainda mais a sua prática em 2023? Estou falando das pós-graduações da Moonshot Educação. Nós temos 3 opções. Primeira opção é a aprendizagem ativa e tecnologias educacionais, uma pós que encaixa para professores de todos os níveis. A segunda é práticas inovadoras na educação infantil, voltado especificamente para esse público. E a terceira é voltada para gestores, o MBA em Gestão Estratégica de Escolas. Os QR Codes te levam diretamente para as páginas com as promoções especiais durante a Semana Pedagógica.